A palavra religião, ela vem de um termo em latim, religare, que significa religar o homem a Deus, a criatura ao seu Criador. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, em uma das suas passagens, ele conta uma parábola, a parábola do filho pródigo. Ele conta a história de um filho que morava com o seu pai e que, quando ficou mais moço, ele pediu a parte dele da herança, saiu da sua casa e foi viver a sua vida. Viajou o mundo, gastou toda a sua fortuna como quis, da maneira com que ele idealizou, da maneira com que ele planejou. E quando ele acabou com todo o seu dinheiro, todos os seus recursos se esgotaram, ele então passou necessidade. E então ele foi trabalhar em um campo, cuidando de porcos. E lá diz o texto que em um daqueles momentos em que ele estava passando por dificuldade, estava com fome, o texto diz que ele sentiu vontade de comer a comida de porcos. Então ele se lembra da casa do seu pai. Ele lembra que na casa do pai dele, até os funcionários, os empregados da casa, eram tratados com dignidade e com respeito. E ele então planejou em seu coração retornar para a casa de seu pai, pedir perdão a ele e, se fosse possível, para que o pai o aceitasse como um de seus servos, uma vez que ele já não se considerava digno de ser chamado de filho novamente pelo seu pai. O texto ele é maravilhoso. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores da palavra de Deus já usaram esse texto para falar sobre o filho desviado que volta para dentro da igreja. Mas eu acho que esse texto ele é um pouco mais profundo do que muitos, com devido respeito a todos os homens e mulheres de Deus que já ministraram sobre esse tema tão maravilhoso. Mas eu acho que é muito mais profundo que isso. Jesus trata do ser humano que em um determinado momento ele resolve viver a sua própria vida, fazer as suas próprias escolhas, traçar o seu próprio destino. E quando ele se distancia de Deus, do seu Criador, para viver as suas próprias experiências, aquilo que ele planejou para a sua própria vida, ele quebra a cara, ele se arrebenta todo. Por quê? Porque não há felicidade, não há sucesso fora de Deus, fora do Criador. Não existe nenhuma possibilidade de você encontrar a felicidade longe de Deus. O Senhor, como Criador de todas as coisas, Ele nos fez e Ele nos deixou para que a sua palavra, para que nos guiássemos, para que fôssemos guiados pela sua palavra, como um verdadeiro manual de orientação prática para ter uma vida plena, abundante e feliz nessa terra. Ele nos deixou a sua palavra. Então, quando nós rejeitamos a palavra do Senhor para viver aquilo que escolhemos, aquilo que planejamos, então nós nos afastamos do Criador, nos afastamos do Senhor e estamos sujeitos à recompensa pelas nossas escolhas. O Senhor Jesus disse sobre a parábola, também sobre
a parábola da semeadura, que aquilo que nós plantarmos, colheremos. O salmista, ele diz que uma das bases do trono de Deus é juízo e justiça. Toda a nossa vida, ela é pautada na justiça de Deus, no senso de justiça de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, nós colhemos como recompensa por aquilo que fazemos. Então, se eu planto o amor, eu colho amor. Se eu planto inimizade, eu colho inimizade. É a lei da semeadura. Você pode acreditar ou não acreditar. Você pode ser cristão ou não ser cristão. Não tem problema. Porque você vive no mundo de Deus. No mundo que Deus criou. Está lá em Gênesis, capítulo 1. É muito fácil ser ateu no mundo de Deus. Porque não existe o mundo do ateu. E o que quer dizer a palavra religião? Nos religar de novo ao Criador. A parábola do filho pródigo. Voltar para dentro da casa do Pai. Voltar para a presença do Pai. Voltar para o governo do Pai, do Criador. Mas nós nos tornamos tão arrogantes, que nós achamos que podemos ser felizes longe de Deus, que podemos escolher viver uma vida dissoluta, uma vida sem nenhum princípio, sem nenhuma moral, e ainda assim ter sucesso. Não, não tem como, porque esse é o mundo de Deus, e você é o filho de Deus. Você é criado por Deus. Não tem como. Você pode crer ou não precisa crer. Não tem problema. Mas o fato é que você é um filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele para refletir a sua glória. O papel da religião é te reconectar com o teu Criador. O papel da religião é te religar àquele que te deu vida. Eu estou exatamente nesse momento olhando para a tela desta câmera. Esta câmera que está me filmando, ela foi projetada por alguém que desenvolveu, que fez esse equipamento, que fez um manual de uso. E todo equipamento, quando você lê o manual de uso e utiliza de acordo com as orientações desse manual, a vida útil desse equipamento, ela vai ser longa. Mas se eu não leio o manual e eu uso de qualquer forma, desrespeitando as normas de boa utilização destas ferramentas, então o tempo de vida útil desse equipamento será diminuído pela má utilização do equipamento. Então, da mesma forma, nós, os seres humanos, qual é o manual que o Criador deixou para a sua criatura, para ter uma vida plena, de pleno gozo, alegria e vida abundante no Senhor? É essa daqui. Não há vida fora disso daqui. Não há nenhuma possibilidade de alegria, de sucesso, de prosperidade fora da palavra do Senhor. Volte. Volte, faça como o filho pródigo. Volte. Convide o Senhor para governar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se o teu lar está destruído, cara, volte. Se o teu filho está nas drogas, volte. Volte. Convide o Senhor. Peça a Ele para entrar na sua casa, no seu coração, fazer morada
e governar a sua vida. Peça a Ele para que a partir de hoje a vontade dele seja feita sobre a sua vida. Reconecte o teu espírito ao Espírito de Deus, para ouvir a sua voz, para compreender a sua vontade. E seja feliz. Leia as Escrituras. Deuteronômio capítulo 28 nos dá conselhos riquíssimos para uma vida próspera e abundante no Senhor. Deuteronômio 28, leia lá. Leia lá. Eu vou ler um pedacinho para você. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E aí ele relata uma lista de bênçãos para aqueles que obedecem ao manual de uso do proprietário. Aleluia, meu irmão. Volte para a presença do teu Criador. Volte para a igreja. Volte para Cristo. Aliás, não volte só para a igreja. Volte para Cristo. Porque tem muita gente hoje dentro da igreja, mas que não deixa o Criador governar a sua vida. Procura na igreja apenas para se sentir bem, para na segunda-feira voltar a fazer escolhas erradas e viver uma vida longe do seu Criador. Eu não te convido só para voltar para a igreja, não, é muito pouco. Eu convido você a voltar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, da minha fé, da nossa fé. Volte para Ele, deixe Jesus governar a sua vida. Entregue-se a Ele e permita-o que Ele governe a sua casa, sua família, sua vida, seus negócios. E viva uma vida abundante no Senhor. Uma vida abundante no Senhor te espera, se você for fiel e obedecer aos seus mandamentos. Reconecte com o teu Criador. Religião é um pouco diferente do que você imaginava, não é? Deus abençoe. Graça e paz.